Boa noite. Hoje, dia 29 de novembro de 2022, está no ar mais uma live Sechá. Aqui quem vos fala é João Negromonte, jornalista do portal. Hoje temos aí uma convidada especial que é, além um grande nome aí no cenário canábico, é a nossa colunista também, que é a Maria Delgado. Ela já entrou, eu já vou convidá-la aqui para participar da nossa live. Já está até aqui, deixa eu... Opa, aqui. Acho que foi. Vou pedir aí para Maria confirmar para mim se foi para ela lá. E eu acho que tá rolando. Boa noite a todos aí que estão participando já da live. Me falem, por favor, se o áudio está bom, se vocês estão me escutando. Se está tudo certinho. Acho que foi, hein, Maria? Oi, oi. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Vamos ver se Tudo vai bem? dar tudo certo aqui na minha geringonça. Veja, eu não estou te vendo. Não tá me vendo? Não, Ué, não apareceu para mim a sua imagem. Tá tudo escuro. estranho, eu tô te vendo aqui, eu tô normal, como eu te acompanho nas lives. Uai, estranho. Eu entrei aqui pelo computador também. Pelo computador estou te vendo. Enfim, pessoal, se vocês estiverem vendo ela aí, é o que importa. Estou te Ah, tá escutando, você está me vendo? escutando Alguém também? disse. Tá, peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Áudio bom, aqui tá certinho. O pessoal já falou aqui que conseguem ver. Então vamos lá. Isso, isso. Bom, Maria, Segura. primeiramente, como eu faço como em todas as lives, eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui, só para o pessoal se interar com quem estamos falando hoje. Bom, Tá tudo. formada em Direito pela Universidade de Uberaba, Maria possui pós-graduação em Saúde Coletiva e Administração Hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto, especialização em saúde pública, direito privado e bioética, além de ter participado do programa de desenvolvimento gerencial da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na qual atuou como gerente de controle e fiscalização de medicamentos e produtos, gerente geral substituta de inspeção, gerente geral de monitoramento e fiscalização de propaganda de produtos e assessora da diretoria. Atualmente, Maria, que é advogada, é CEO da MJD Fagundes Consultoria, empresa que presta serviços jurídicos na área de saúde, compliance, sistemas regulatórios, farmacêutico e associações de pacientes voltados para o uso medicinal da cannabis. Que currículo, Maria, que currículo. E eu queria, antes de mais nada, agradecer por você ter aceitado o Obrigada. nosso convite aqui do Seixá em participar dessa live hoje. Estou muito feliz, sou um grande admirador do seu trabalho e eu acho que você terá muito a contribuir hoje com bastante informação pertinente aí para a nossa audiência. Obrigado, viu? Em meu nome e em nome do Seixá. Imagina, um prazer, uma honra estar aqui. Eu sempre costumo dizer que nessa etapa da vida a gente já fez muita coisa, né? Não tem muito como, não tem muito jeito. Imagina, tem muita coisa ainda para se fazer, Maria. Você está jovem ainda. Ah, com certeza, né? Esse que é o grande diferencial da vida, né? Quando você acha que já fez tudo, aparece uma coisa nova. Na minha foi a cannabis para uso medicinal. Tá vendo só? Inclusive, para a gente começar, minha primeira pergunta é justamente essa. Por que você resolveu se dedicar aos estudos da cannabis? Quando e como foi seu primeiro contato com a medicina canabinoide, Maria? Fala para nós. Então, eu costumo dizer que eu sou nova nessa caminhada, né? Mas o que eu tento trazer para ela é a minha bagagem, mais ou menos uns 34 anos de saúde pública, porque eu fiquei mais da minha vida profissional no serviço público, na vigilância sanitária. Então, trazer o que eu aprendi, né, claro, com isso e contribuir para o avanço do tema no Brasil. Né? Eu olho o cenário da cannabis como dentro do cenário da saúde pública, claro, e eu penso tudo que me aparece ou que eu tenho que resolver, eu estou sempre conectada com essa minha experiência para encontrar os melhores caminhos, né, para que possa contribuir para soluções ou para
de problemas ou para avanço do tema. Então, essa experiência me ajuda muito. E eu também sou daquele grupo de pessoas que não teve a oportunidade de oferecer essa alternativa terapêutica para os meus familiares. Por exemplo, eu perdi mãe, neto, irmão, que poderiam ter sido muito beneficiados, né, dessa alternativa. E aí, acho que a minha luta para as pessoas, que sempre foi um pouco do meu perfil, né, no trabalho, de como que o meu trabalho pode levar algo melhor para as pessoas, para as condições de vida das pessoas. Então, assim, eu acho que isso é uma característica que me faz ainda mais forte para isso, né? A discutir de maneira mais, talvez, contundente a necessidade realmente do uso da planta, né? Da seriedade que tudo que a gente vai discutir aqui hoje e do que ela realmente pode propiciar para aquelas pessoas que precisam, né, dos benefícios que a planta oferece, né? Essa minha ausência do uso familiar, eu acho que das oportunidades, né, para os meus familiares, eu acho que me traz um compromisso maior de ampliar esse meu conhecimento sempre e levar para o número maior de pessoas que eu puder falar, né, sobre isso. Perfeito, perfeito, Maria. Você trouxe um ponto muito importante. Muitas pessoas, né, elas têm, às vezes por falta de conhecimento, por ainda não conhecer os benefícios da cannabis, etc., às vezes a gente perde oportunidades, né, com a nossa família de talvez apresentar uma alternativa aí fitoterápica eficaz, que a gente já tem bastante estudos aí que provem. E hoje o tema é justamente esse, os estudos das pesquisas que estão voltadas aí para o uso medicinal da cannabis no Brasil. E minha segunda pergunta é justamente sobre isso. Qual a importância desses estudos e dessas pesquisas, Maria? Como elas podem contribuir para o nosso desenvolvimento, digamos assim? Seu áudio cortou bastante, João. Eu vou aqui tentar responder do que eu pude entender dele. Bom, mas Tá. assim, o que é importante a gente registrar inicialmente, né, sobre a importância da pesquisa e dos estudos sobre cannabis no Brasil, é que o país ele tem demonstrado ao longo da sua história uma vocação muito grande para as pesquisas de cunho científico também em cannabis. Isso é indiscutível, vem fazendo isso bem antes do boom, lá em 2015, até porque isso sempre teve aí nas discussões acadêmicas, né? E não é difícil da gente comprovar se a gente olhar um pouquinho da história da planta no Brasil, né? Logo depois da família real, isso tem lá o movimento da planta para as questões econômicas, o registro da primeira patente de medicamento da planta lá no início de 1920, e quem pôde viver e conviver um pouco com o professor Carlini sabe das histórias que ele conta e contava, né? Sobre a planta, da sua luta de mais de 50 anos, o quanto que o preconceito também dentro da classe médica foi um entrave para que ele pudesse ter realizado mais, porque a classe via isso como uma pesquisa de segunda linha, como sem importância. Isso está relatado pela Solange Napo, viúva dele, em alguns materiais que a gente até construiu juntas. Então, assim, o quanto o preconceito e a dificuldade das pessoas se separarem, né, o que a gente está conversando, de reconhecer o quanto as substâncias da planta têm solução para algumas condições de saúde. Uma outra coisa que a gente destaca é a produção científica da USP de Ribeirão Preto, né? Ela é simplesmente a maior do mundo. Ela não é em segundo lugar, em terceiro lugar. Ela é a primeira em produção de artigos científicos no mundo. Então, isso é de uma riqueza importante. E a gente passou por outros momentos tão especiais da cannabis, né? Eu, pelo menos que cheguei agora, tenho acompanhado isso numa avaliação da minha estrada no serviço público de grande avanço, porque a história da saúde pública é lenta, né? Basta a gente olhar um pouco para os movimentos sociais, depois para disposições legais, depois para tudo que
como ela vai se consolidando, é um processo longo, é um processo demorado, porque ele passa por várias questões, né, que precisam ser discutidas. O estudo de pesquisa científica realizado no país, ele oferece assim, uma quantidade de soluções para o país impressionante, porque quando a gente olha como os países se desenvolveram, né? Alguns países se desenvolveram com grande destaque, tudo conectado ao desenvolvimento via pesquisa clínica. Eu não tenho dúvida disso, isso tem clareza em registros acadêmicos e registros na história. Quando a gente olha para o Brasil, a organização regulatória também ela está feita de maneira que a realização da pesquisa, se é uma pesquisa, por exemplo, para regulatório, né, que vai registrar um produto, hoje ela já é acompanhada pela Anvisa. Então, quando esse processo chega lá para ser analisado, ele é muito mais célere, porque o servidor já conhece todo o mecanismo daquilo que foi pesquisado. Então, isso é um ganho de tempo para a Anvisa, claro, mas é um ganho de tempo especialmente para o paciente que está esperando isso na ponta e claro, para o empresário que está cuidando desse processo. E isso pode ser submetido também pelas associações de pacientes, desde que elas cheguem e apresentem as pesquisas como elas realmente devem ser feitas, né? E aí a gente vai ter vai se abrir também, abre-se também portas para ampliação do conhecimento científico. Há um grande apelo, um grande contraponto, eu diria, das pessoas dizerem que não temos evidências científicas, né? Ou do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, trazer isso na revisão da resolução que foi feita recentemente e que agora precisamos de levar, né? Então, as evidências científicas a partir de décadas e de um tempo que não seja aqueles que foram mencionados por eles, onde a evidência científica realmente estava muito mais limitada. E não dá para dizer também, ao mesmo tempo, João, que tem um arsenal enorme de estudos e de tudo, como a gente tem para outras drogas. Afinal, essa planta ficou proibida por muitos anos e no Brasil voltou a autorizar a pesquisa científica e pesquisa clínica em 2006, né? Então, assim, conhecimento científico, oportunidade de intercâmbio internacional entre os pesquisadores, né? Fomento compartilhado de protocolos e práticas globais. Uma coisa que acho que é de uma riqueza, assim, o DNA do brasileiro, ele é muito particular, né? A gente é uma mistura de raça. E participar de um estudo científico é muito mais do que só números. É dizer que esse produto que potencialmente vai vir para o mercado, ele tem a participação. Seu áudio falhou para mim, Maria. Eu não consigo te escutar mais. Será que foi meu? Voltou. Ele tem a participação desse ser humano tão diverso que é o brasileiro. Isso é de uma riqueza super importante. Então, assim, ter celeridade na aprovação de estudos, de pesquisa clínica com participação de brasileiros é de um valor científico para o mundo muito interessante, né? E depois também os pacientes podem acessar... Desculpa te interromper. Você acha que tem um número de estudos hoje, que a gente sabe que a USP é a maior do mundo em produção de artigos científicos aí sobre a cannabis, tem um número assim até relevante de pesquisas já, mas você acha que esse número de pesquisas ele é suficiente ou ainda a gente precisa de mais testes, mais pesquisas ainda sobre a cannabis para a gente poder, por exemplo, movimentar o legislativo, o executivo, porque muito das questões que se utilizam, por exemplo, para falar contra a PL 399, por exemplo, que visa a regulamentação do cultivo por pessoa jurídica no Brasil, para poder a fabricação de produtos medicinais da cannabis e tal, é que falta estudos que comprovem realmente os benefícios. Você concorda com isso, Maria? Você acha que o número de pesquisas que a gente tem hoje,
ele é insuficiente para a gente poder regulamentar a cannabis no Brasil, por exemplo, ou não? Não, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que não. Eu acho que para finalidade legislativa e regulatória, temos estudos em quantidade que já seriam desejável, eu diria. Né? Suficientes, eu acho que a ciência nunca é. A ciência está todo o tempo buscando conhecimento e novas oportunidades de conhecimento. Mas, assim, a gente tem um valor por trás aqui também, que não tem como a gente dizer que nesse Estado democrático de direito, ele é menos relevante do que tudo que a gente está dizendo, que é tratamentos a pessoas que precisam do produto. Por quê? Preservação da dignidade da pessoa humana, preservação da vida, que é o bem maior protegido pela Constituição. Então, isso tem que sobrepor a qualquer outros interesses. Não é que não tenha estudos e pesquisas suficientes, né? Nós temos para esse momento legislativo e regulatório. Eu julgo que elas são de quantidade suficiente. Mas como a ciência não para, é preciso também que tenhamos oportunidades para que os produtos cheguem ao mercado e para que as inovações também venham, que esse é um pouco o mecanismo da indústria farmacêutica, né? Porque da onde vêm os recursos para a inovação? Da onde da onde eles são gerados? Eles são gerados do produto que se descobre, que se comercializa e que se investe em pesquisa novamente. Esse é um mecanismo. E os financiamentos públicos, que a gente sabe também que existe. Mas nas empresas privadas, é do recurso da comercialização daquela inovação que se tira um percentual para ter os centros de inovação. Né? E aqui não é diferente. A discussão se aqui o processo de produção do produto é farma industrial, né? de fabricação industrial como uma pequena empresa ou por associação, não vai alterar o que a gente está dizendo aqui, porque no fim da linha, o que você quer? Você quer cada vez produtos melhores para aquele indivíduo que está lá esperando por eles. E não só, é claro que está hoje legislado no Brasil que tem amparo legal, que é só o uso medicinal. É claro que se pretende, como o PL 399 traz, cosméticos, alimentos, outras alternativas que também vão compor esse conjunto de utilização da cannabis para o quê? O benefício da qualidade de vida desse indivíduo e a melhoria da sua saúde. O que isso significa? Gastar menos com a assistência médica, menos pessoas vão acessar o serviço público para doenças complexas, aonde ele é efetivamente mais caro e aonde vai ter o benefício não só para esse indivíduo, mas para a família, para o núcleo familiar, para a sociedade onde ele está inserido. A gente tem assim, só benefícios olhando um pouco da organização do Estado, entende? Dos recursos que são finitos, dos recursos que precisam de dar conta de uma população imensa como a nossa, que todos temos acesso ao serviço público e ao privado, né? Mas ao serviço público na sua maioria. Então, precisa de encontrar mecanismo que vai dar conta disso. E eu, particularmente, acho que os custos, por exemplo, da assistência farmacêutica com a cannabis, ela faz uma redução nos custos da assistência médica também, por conta do que ela propicia, né? Do que ela traz de melhoria para a vida desse indivíduo. Então, acessar tratamentos antecipados via pesquisa clínica é um outro fator riquíssimo que as pesquisas oferecem, né? Exatamente. Lá, eu vi a doutora Cíntia De Carlo, outra colunista, uma querida nossa, um beijo para você, inclusive, que é uma dentista. Ela comentou aqui agora nos comentários que ela esteve nos Estados Unidos há pouco tempo e lá já funciona de maneira completamente diferente, né? Está bem mais avançado a regulação, a descriminalização e até para o uso medicinal lá está bem à frente do Brasil, por exemplo. Eu queria saber de você, Maria, na sua opinião, no seu ponto de vista, o que o Brasil pode aprender com esses países lá de fora, que já tem uma legislação mais avançada, digamos assim, em relação à nossa, e o que o Brasil pode ensinar para esses países também. Porque a gente nota que o Brasil tem assim, uma temperatura boa, uma quantidade de terras produtivas alta, entendeu? Então, eu queria saber de você o que a gente pode aprender e o que a gente pode ensinar para outros países também.
Olha, então, os Estados Unidos ele tem uma organização administrativa diferente do Brasil, né? Então, se você conversar com uma pessoa da cidade de Washington, você vai ouvir que o Brasil está mais avançado que eles. Em tudo que se resume em pesquisa clínica, em acesso, porque a nossa regulamentação não é ruim comparada a muitos países do mundo. O que acontece é que todos os países do mundo têm que regulamentar e estão regulamentando a cannabis de forma controlada, seja para uso medicinal e seja para o uso adulto, porque a planta, efetivamente, é controlada pela Junta Internacional de Entorpecentes. Então, não tem por onde sair muito disso. E os Estados Unidos, ele fez também a liberação do CBD via a legislação agrícola, né? Aonde abriu de maneira bem ampliada, até porque também os Estados Unidos não é só diferente disso da gente aqui, né? Quando você pega medicamentos, por exemplo, muitos medicamentos aqui, lá eles são produtos, são alimentos, são outros produtos não regulados com tanta rigidez pelo FDA. Então, o FDA está estudando a história da cannabis, já tem algum tempo, a gente tem essas informações, para fazer uma coisa semelhante, de mais controlada, como o medicamento é controlado pelos Estados Unidos, e isso vai ser talvez um complicador muito grande, porque a barra é lá em cima e o custo também, né? Quando se fala de medicamentos nos Estados Unidos. Mas, no geral, eu acredito que é isso. O Brasil não é um país isolado do mundo. Todas as regras regulatórias e legislativas buscam inspiração em outros países. Nós temos buscado essa troca de conhecimento ao longo da história. E nós temos, se fosse assim, enquanto alguns países têm um conhecimento num outro lugar, muito além do que o nosso, nós temos fauna, flora e um clima e uma diversidade de momentos para tudo isso e localização para tudo isso que o mundo quer. Né? Então, o que nós temos é muito rico. Então, as nossas trocas acadêmicas, com certeza, elas são também muito importantes para o restante do mundo. Né? É importante que a gente olhe o Brasil com essa potência que ele realmente é e que, no caso da cannabis, ele poderia ter aí talvez uma potencialidade bastante, talvez eu diria, bastante importante, né? Se pudéssemos, dentro do processo do medicinal, temos um processo mais ampliado do que hoje é preciso. Mas eu acredito também que tudo é conquista, que a construção, de novo, da história é lenta e que a gente vai chegar lá. É claro que nós temos que continuar aqui na nossa tarefa, né? A nossa tarefa é discutir, levar conhecimento de outros segmentos, é de pressionar, é de fazer que isso seja efetivamente atendido, né? E é o conjunto da sociedade, na verdade, os atores da sociedade aí movendo, empurrando aquilo que é mais complexo para ser realizado, e cada um com o seu papel, né? As universidades lá com a capacidade científica, de conhecimento, capilarizando e buscando informações. Então, são interatores que vão dar conta disso, como já deram no passado. Né? A história da saúde pública tem esses marcos. Né? E no caso da cannabis, o que me chama a atenção, porque para mim aqui o personagem principal que ficará registrado na história são as mães. Aqui eu não tenho dúvida. As mães, no geral, elas são assim, mas as mães de canábicas, elas são ardorosamente, fervorosamente mais dispostas, porque elas têm que lidar basicamente com duas frentes, que são as duas muito complexas. Não aceitar a condição de saúde do seu filho até que ela esteja minimamente resolvida e enfrentar o preconceito quando a gente fala da cannabis. E essas mães enfrentam isso como se isso fosse nada, se isso fosse uma coisa mais natural do mundo. Então, e eu acho que são as mães do mundo que são assim. Isso é um pouco da característica feminina, né? De querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, eu acho que, para mim, as mulheres cientistas fazem isso, as mulheres mães brigam por seus filhos e fazem os órgãos, né, andar para poder resolver as suas demandas. A Anvisa disse não um dia para cannabis. Mas ela teve que dizer sim, porque uma mãe, né, foi lá e disse não, mas aqui, ó, tem uma ação judicial então, já que é não.
né, e fez a regulação iniciar por ali. Então, eu acho que Exatamente. temos trocas para fazer com o mundo inteiro, temos muito a oferecer para esse mundo inteiro e trazer muita coisa de lá também. E aí a metodologia é simples, né? Você analisa quais são as disposições legais e faz faz a customização para os nossos costumes, para as nossas para a nossa Constituição, principalmente, que vai estar olhando para tudo isso e cuidando de tudo isso para que possamos ter soluções. Mas as trocas sempre são muito bem-vindas. Você citou muito bem a luta das mães de pacientes de cannabis no Brasil, que eu devo novamente destacar aqui, pelo fato delas serem pioneiras nessa luta, né, da Uhum. regulamentação do uso medicinal da cannabis no Brasil. Ainda não temos leis sobre isso. Creio eu que talvez em um futuro próximo a gente há de ter algumas, mas essa luta dessas mães, elas contribuíram para os avanços, principalmente da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Uhum. do ponto que estamos hoje. Ontem, por exemplo, eu fiz uma matéria aqui, Maria, que a Anvisa autorizou a fabricação e comercialização de mais um produto de cannabis no Brasil. Sim. Atualmente são 23 produtos, sendo 9 à base de extratos da planta, né, o composto completo, o full spectrum, e 14 Uhum. à base de canabidiol isolado. Uhum. Mesmo com a Anvisa, com esses avanços, inclusive temos também que destacar a Anvisa, porque eu sei da luta como foi, a sua, William Dib e outros diretores também que lutaram pelo uso medicinal da cannabis no Brasil. E hoje, graças a Deus, a gente chegou no ponto de ter 23 medicamentos, produtos derivados de cannabis, autorizados a serem comercializados no Brasil e até fabricados por aqui, pela Anvisa. Sim. Mas, em Uhum. contrapartida, a gente viu também recentemente que o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução, a 2324/2022, que restringia o uso desses compostos para somente algumas patologias. Uhum. Tal resolução, graças a Deus, pela luta das mães também, que a gente tem que destacar, e outros players do mercado, ela foi Sim. suspensa. Uhum. Mas o que você acha que faltou para o CFM, talvez, para eles poderem fazer uma resolução mais consistente, melhor, digamos assim, que abrangesse mais pessoas que necessitam desse tipo de tratamento? Foi estudos? Foi preconceito? No seu ponto de vista, qual foi o grande porém que o CFN deixou de observar para poder regulamentar e fazer uma resolução mais abrangente no Brasil? Então, os conselhos de categoria, eles são meio fechados, né? O de medicina não é diferente. Assim como a OAB, assim como a CRO, e assim, né? Os conselhos são mais fechados e fazem as discussões internalizadas. O que acontece é que os processos de regulamentação que eu conheço do Conselho Federal de Medicina, eles são muito voltados mesmo para as discussões com os regionais, né? De acordo com as demandas que vão chegando, que eu acho que também que isso é natural para todos os conselhos. O que, assim, o que eu analiso é que nós estamos no século XXI, né? Onde as pessoas têm que entender a necessidade do conjunto daqueles que serão impactados pelaquela previsão ou pelaquela disposição que a categoria está resolvendo para a atuação dos seus profissionais. Então, eu posso dizer que faltou essa participação social, né, que agora está aberta a público, mas que não é do costume e que não é da prática. Mas faltou também, eu entendo, as discussões um pouco mais de parcimônia com os próprios conselhos regionais de medicina, né? Eu não foi publicada uma consulta pública onde os profissionais deveriam se manifestar, mas não vi nenhuma discussão regionalizada, aqueles fóruns, tudo que acontece num processo também internalizado, mas de participação e de participação com
conjunta, né, de todos os interessados. Então, eu não vi nenhum registro disso, de ter discussões regionalizadas, de terem que esses conselhos regionais pudessem mandar realmente as demandas de cada estado, a necessidade de cada estado, e principalmente a real necessidade dos pacientes, né? Porque quando no texto publicado vai inviabilizar a assistência médica desses profissionais para os pacientes. Então, não vai ter mais tratamento de cannabis no Brasil, é isso? Não, mano, isso não existe. Isso é um fato que não tem, a gente conclui que ele não tem mais volta. Então, assim, duas coisas que eu acho também que aconteceram, eu estou muito econômica nas coisas hoje, né? Só duas que eu acho que aconteceram que fizeram eles olharem e falaram, opa, a brincadeira vai ter que ser mais ampla. Primeiro foi esse impacto social que eles nunca receberam, que eu tenha conhecimento na história do Conselho, pela característica mesmo de regulação interna. A sociedade toda manifestar e dizer, olha, isso não está bom para a gente, eu acho que foi um chacoalhão, né? Eu poderia dizer, porque essa decisão ia impactar muito nas escolhas individuais, tanto do indivíduo que precisa e quer usar a cannabis, quanto do médico que prescreve a cannabis, né? Então, eu acho que, primeiro, e é assim que a história se constrói, né? É assim que a história muda as questões de saúde pública também. E aí eles tiveram que fazer, então, esse apelo, nossa consulta pública aberta à sociedade. Eu tenho algumas dúvidas se, assim, pela complexidade do tema também, né? Como a discussão ficou muito na ausência de evidência científica, se há um entendimento, por exemplo, que essa sociedade está apta para discutir, para enviar contribuições com essa magnitude de material, entende? Porque Entendo. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta. Aqui, depois que o Conselho publicou a suspensão, antes de mais nada, eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Cassiano, lá da Abrace. Ele entrou na live aqui, deu boa noite para nós. Boa noite, Cassiano. Aí, Maria, Cassiano é ainda sobre... Cassiano é um amigo da nação, né? Que é para nós. Ele é uma pessoa fantástica. Um Super empreendedor, né? Com a visão aí visionário. claro, e que também é outro, né? Que entrou para a história Exatamente. da Só saúde pública benesses aí com aí. essa história de cannabis. Exato. Mas ainda sobre a resolução do CFM, você tocou no ponto da consulta pública. E essa é justamente a minha próxima pergunta. Eu coloquei aqui, ó. Após a suspensão do Conselho, abriu consulta pública para saber a opinião da sociedade civil sobre o tema. No entanto, o questionário aplicado é extremamente técnico e temos recebido muitas reclamações da nossa audiência alegando dificuldades em preencher esse relatório, essa consulta pública. Sim. Então, Maria, eu queria saber de você, que tem autoridade para tal, qual a dica você daria para essas pessoas que estão enfrentando essa dificuldade em preencher, para auxiliá-las nesse processo aí? Sim. Não, realmente é complexo, porque vai exigir essa juntada aí de algumas comprovações científicas, né? Para que eles possam efetivamente aderir à sua contribuição. Porque, na verdade, as pessoas querem contribuir e querem ver as suas contribuições refletidas num texto final. Exato. Ninguém tem expectativa de fazer números, né? Porque, segundo foi dito recentemente, já tem mais de 6.000 contribuições que chegaram no Conselho Federal de Medicina. Mas ninguém quer volume. Todo mundo quer estar representado no texto final. Essa é a grande verdade. Então, assim, o que a gente está fazendo? O que eu estou sugerindo, né, na verdade? Que as pessoas... Eu sei que essa sugestão também não é fácil, viu? Que as pessoas busquem grupos que já tenham feito as suas contribuições, analisem essas contribuições e vejam se alguma delas possa ser útil para o que ela quer contribuir. Então, tem os 180 advogados aí que já fizeram o seu dever de casa, né? Porque advogado não pode perder prazo, então a gente anda um pouquinho mais rápido com as tarefas para não poder não enrolar.
Mas tem outros setores que estão trabalhando da mesma maneira, produzindo as suas contribuições e que podem, eu acredito que podem disponibilizar para aqueles que têm mais dificuldade de elaborar as suas. Porque, de novo, quanto mais contribuição você tiver mais unífica para um tema, com todos os embasamentos, né? Porque isso você tem que fazer uma contribuição, primeiro, que é legal, ou que você possa mudar uma questão legal, mas dentro dos preceitos constitucionais, né? Dentro de tudo que tem das previsões que embasam as contribuições, e científica, né? Então, não é uma tarefa fácil, eu concordo, mas é uma tarefa possível, né? Então, a sugestão é que as associações de pacientes também, que é um grande capitalizador de informações, possam enviar para aqueles que querem, né, e que têm interesse de contribuir, disponibilizar textos prontos, que atendam a demanda daqueles que são representados por elas, né? Porque aí, mas terão que ter esse cuidado. Mas o que eu vejo nas associações também de cannabis, assim, é um grande avanço, porque hoje já existe profissionais da área da saúde atuando, né, nesse segmento também, e que podem, com certeza, ajudar com essas contribuições de textos que tenham esses dois eixos que são fundamentais, né? Trazer a disposição legal e científica num texto que reflita a sua necessidade. Eu estou sempre aqui chamando as associações de pacientes. O setor produtivo também pode ajudar. Entre em contato com empresas que vocês conhecem, entre em contato com entidades que representam o setor que vocês conhecem, para que eles possam também disponibilizar as suas contribuições e você ter um poder maior de avaliação aonde está representado, né? Perfeitamente. E que represente a sua opinião também, né, Maria? É muito Claro, importante é isso. a gente fazer essa curadoria do material recebido também, para pensar assim, pô, isso aqui encaixa com o que eu penso também, está de acordo Sim, com as minhas necessidades, está de acordo com a minha causa, entendeu? Com a minha luta. sim. Então, isso é muito Uhum. importante. A dica é muito bem dada, inclusive aqui no Sechá, a gente está reunindo esse material, buscando Olha que legal. juristas, buscando empresas, buscando próprios pacientes que já tiveram a oportunidade de fazer o preenchimento desse formulário do CFM, para a gente reunir tudo isso num documento só e disponibilizar aqui para a nossa audiência aqui, poder facilitar esse processo, né, de preenchimento desse Sim. cadastro, que a gente recebeu muita reclamação aqui da nossa audiência. Pô, é muito difícil, eu não entendo esse termo tal, termo Y, Uhum. termo X aqui, eu não sou médico, como é que eu faço? Então, o Sechá está buscando esses conteúdos, esses textos, né, com especialistas do setor, para poder disponibilizar para as pessoas que têm interesse em contribuir também. E lembrando sempre que toda contribuição é importante, entendeu? Sim. Mesmo que você não saiba, não seja um paciente, não seja um médico, não esteja ligado no setor, toda contribuição é importante sim. Até porque, Maria, a gente tem que furar essa bolha. Eu falo muito isso aqui no Sechá, às vezes a gente fala sobre cannabis, sobre o ecossistema da cannabis, sobre os benefícios da cannabis, mas às vezes eu sinto que a gente está falando para uma bolha, sabe? Uhum. E eu Uhum. vejo que é mais difícil a gente convencer, talvez, os não convertidos. Porque falar para mim aqui, que já conheço de cannabis, já estudo há muito tempo a cannabis, é fácil. Não preciso de Uhum. muito para me convencer sobre os benefícios dela. E para quem não conhece? Então, eu tenho uma pergunta aqui para você que é o seguinte: muito se fala sobre os usos medicinais da cannabis e novas informações surgem a todo instante. Porém, parece Uhum. que estamos falando para uma bolha, onde muitos que buscam esse tipo de conhecimento já são favoráveis ao uso medicinal da planta. Como Sim. furar essa bolha? Como convencer não convertidos dos potenciais da cannabis? Tá aí uma questão complicada, hein, Maria? Então, eu acho que essa é uma questão que sempre vai se resolver naquela difusão de conhecimento que é feita, né? Não só, neste caso, para profissionais, prescritores, que é o grande esforço, né, do setor regulado, é claro, porque os médicos não têm essa formação acadêmica, precisam de ter isso em algum momento
eles precisam de ter conhecimento para fazer uma boa prescrição, para fazer uma boa orientação de uso, porque senão a gente vai ter um problema na assistência, né? Na assistência médica e na assistência farmacêutica. Agora, a população, eu também acho que ela tem que ser informada, porque a gente acha que já está todo mundo sabendo dessa história. Gente, quando eu falo para alguém que nunca ouviu falar disso, dá um medo. Deixa eu contar uma história, que eu gosto de contar a história, que eu sou de Minas, aos causos. Outro dia, um É cliente... de Minas? Eu sou lá de Uberaba, você não viu aí onde eu formei, João? Meu Deus, eu sou mineiro também, eu sou do sul de Minas, Lavras. Ah, é do outro canto. Eu sou lá do Triângulo. Então, mineiro conta causa. Um cliente foi atender um cliente numa determinada... Precisei de entrar em contato com uma determinada vigilância sanitária do interior de um grande estado. E eu falei que era o assunto, né? E a pessoa falou, mas cannabis? Mas cannabis? Cannabis autorizado? Eu falei, mas gente, não fale isso para mim. Você da vigilância sanitária está me perguntando isso, imagina o que está acontecendo nesse município. Mas é interessante porque eu tive um excelente atendimento nessa vigilância sanitária e uma eficiência no trabalho que foi feito também pela profissional lá e pela equipe, que, assim, ao mesmo tempo que eles não conheciam, eles tinham uma disponibilidade enorme para conhecer. E eu, quando eu estava na Anvisa também, eu tinha um projeto lá chamado Educanvisa, que a gente falava, ele existe ainda, que a gente falava, era uma educação em vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária tem um viés, uma característica de sempre estar se expondo em momentos onde o dano já está ocorrido, né? Quando essa história deveria ser prévia. Então, era apresentar a vigilância sanitária, risco de produto, essas coisas que precisam ser feitas também. É um projeto de educação. E a gente falava para professores, para depois falarem com alunos de ensino fundamental e médio. E é surpreendente o que as pessoas não conhecem sobre risco, sobre uma série de coisas. Mas quando elas conhecem, elas aderem rapidamente àquilo, porque entendem que isso é necessário para o seu melhor cuidado. Esse compromisso que o indivíduo tem com ele mesmo parece que não existe, mas existe. Então, de novo, a educação é importantíssima para profissionais de saúde que lidam com esse tema, né? Porque eles são não só difusores da informação também no seu dia a dia, mas são também responsáveis pela melhor eficiência desse produto na utilização para aquela patologia indicada. A educação popular, eu acho que ela é fundamental. Então, eu conheço associações, por exemplo, que têm guias que são maravilhosos, que muitas doenças ou muitas alternativas terapêuticas não têm para oferecer aos seus clientes ou seus associados, né? Material que realmente cuide de informar sobre a doença, melhor tratamento, melhor uso, no caso da cannabis, né? Tem uma questão de nutrição importante que deve ser considerada no uso do óleo, tem uma questão de acondicionamento do óleo, de melhor lugar, como usar óleo. Assim, eu vejo eu vejo os lives de alguns médicos que eu amo, que eu acho que são perfeitas para esse indivíduo. Mas esse é o grande desafio da saúde pública, sempre foi. A capilaridade da informação popular. Como que faz para isso chegar lá no menor município do país, por exemplo? As indústrias normalmente fazem isso, né, para os seus produtos. E aqui eu acredito que as associações têm um papel fundamental, porque é ela que capilariza. É ela que tem o indivíduo lá num cantinho do país inteiro, tem alguém que usa um produto de uma ou outra associação. Então, eu acredito que as associações têm esse papel também de difusão aí dessa informação, de capilaridade com mais celeridade, sabe? Porque é mais ou menos o movimento que a indústria faz com seus programas de suporte a paciente. É a mesma coisa. Só que aqui, como a planta também ele é muito especial, eu diria, eu acho que um conjunto de informações para esses associados, no que se refere ao uso correto, acondicionamento, informações sobre o produto, até para ele estar mais habilitado para conversar com o seu médico, a utilização de uma alimentação adequada, porque muitas dessas famílias têm um baixo poder aquisitivo, mas acabam fazendo uma nutrição totalmente equivocada, né, para o paciente, porque às vezes a criança se acalma com doce, mas doce não acalma, né, gente? Então, da bolacha recheada.
cheio de coisa que não pode comer. E aí não dá uma, nem duas, dá um pacote. A criança fica quieta 10 minutos, que depois esse açúcar vai fazer um pico e vai ser uma confusão sem fim para esse indivíduo. Então, essas informações elas são muito ricas, porque amplia o cuidado da associação com esse indivíduo que, ela, de uma maneira ou de outra, é ela que cuida da saúde desse indivíduo. Prática, atividade física, tudo que a gente sabe que é bom para a saúde e que precisa ser fomentado o tempo inteiro e contado para as pessoas o tempo inteiro e o porquê disso. Porque aí eu acredito que a capacidade de adesão é bem maior. Exatamente. E você falou uma coisa muito importante. Eu acho que toda associação, principalmente elas, porque elas atingem as pessoas que estão lá no interior. Aqui, eu estou em São Paulo hoje, e eu te falei, né, eu sou de Lavras, uma cidadezinha pequena, no interior de Minas. Se eu chegar lá e falar cannabis, se eu falar maconha lá, o pessoal se assusta, fala, que isso, você tá doido? Mas isso não pode. Tem uma outra percepção do que, por exemplo, eu falar cannabis aqui em São Paulo. Muitas Claro. pessoas aqui não estão informadas sobre isso, mas a dificuldade é chegar essa informação com credibilidade, com ética, com qualidade, Sim, lá nesse pessoal que está lá no interior, que ainda tem com um certeza. consentimento completamente, digamos, eu vou usar uma palavra que não é, mas atrasado sobre a cannabis. Por Uhum, quê? Porque a ciência ainda não chegou lá, porque a informação ainda não chegou para eles. E é justamente sim. eu bato muito nessa tecla aqui no Seixar. É isso que é nosso trabalho, isso que me motiva a trabalhar com isso, entendeu? Que essa informação Uhum, chegue às pessoas que realmente precisam dessa informação. Que, como eu disse, uhum. para a bolha é muito fácil. E quando fala? Quem fala para não convertidos? Aí que está o segredo. Mas a gente está num caminho muito bom, eu acho que tem tudo para dar certo. Maria, eu quero entrar agora num aspecto jurídico. Recentemente, a quinta e sexta turma do STJ, Supremo Tribunal de Justiça, Uhum. unificou o seu entendimento sobre salvo-conduto do cultivo de cannabis para fins medicinais. Uhum. Para quem não sabe, explique para nós o que essa união de entendimento representa na prática. Então, eu vou te dizer que eu li esse material, mas eu não li esse material com a profundidade que o Sechat merece de resposta. Eu vou ser muito sincera. Eu acho que a turma que está mais por dentro para trazer essa explicação para vocês de maneira eficiente, clara, é o pessoal da reforma, né? Que acompanha isso com uma celeridade e com uma capacidade técnica muito melhor do que a minha. Então, eu ouso dizer, aqui o máximo que eu posso dizer, é que isso, de uma maneira, vai facilitar, se é isso mesmo, que você me corrija se eu estiver errado, porque eu não tenho nenhum problema com isso. O que eu li muito rapidamente num voo de 50 minutos, é que isso vai facilitar os habeas corpus, o andamento de habeas corpus. Eu não sei realmente se é isso que você está mencionando, o que significa facilitar a vida de quem precisa ou de quem tem a opção do plantio, né, individual, que é também uma liberdade que eu acredito que o indivíduo tem que garantir. Né? Se essa é a opção que ele, por uma questão econômica, por uma questão de decisão pessoal, quer para o seu tratamento, que ele possa conseguir os resultados no judiciário que ele espera, ou nas solicitações que ele espera, né? Para ter concedido o habeas corpus. Se você pode me corrigir se eu estiver errada, porque o que eu li rapidamente foi que as decisões podem ser de ofício. Se as decisões podem Exatamente. ser, né? Se as decisões podem ser de ofício, você tem uma redução importante no processo judiciário dessa discussão. Né, no andamento Exato. judiciário de um pedido desse, por exemplo, procura o defensor público, que são pessoas também especiais e que estão ali à disposição do indivíduo, né, para poder contar a sua necessidade para que ele te represente, se for o caso, de pessoas com menor poder econômico. E aí começa uma peregrinação que para o indivíduo nunca é interessante, porque esse indivíduo não tem tempo de esperar, gente. É simples assim. Quem precisa do produto, ele não tem tempo de espera. Então, tudo que Exatamente. puder acelerar, né, esse acesso, sempre vai ser importante, de novo, para a consolidação deste tema, na verdade, nem a consolidação,
é para a pauta desse tema dentro da história da saúde pública. Porque é isso que tem que ocorrer. Se ela vai vir pelo judiciário, não importa. Porque aqui existem alguns atores que não tem como mais voltar nesse tempo, que são muito, nesse assunto, eu talvez diria que é a rainha do jogo de xadrez. Porque eles, judiciário, os operadores do direito, todas as pessoas os profissionais prescritores, as mães, vamos começar pelas mães, que as mães são mães, né? Mães, exato, operadores do direito, os profissionais da saúde, e todos que têm e que se importam com o outro, que se importam com aquela pessoa que está do seu lado, com as suas necessidades, com certeza fizeram dessa história uma coisa que não tem como voltar. Não existe a possibilidade de não ter tratamento com cannabis para uso medicinal destes pacientes que precisam, desses indivíduos que precisam. Isso não tem... isso não vai ter um retrocesso. Eu acredito firmemente nisso. E aí eu acho que isso só vai consolidando no mundo jurídico aquilo que eu também acho importante desse mundo, que ele não apareça só para as ações judiciais contrárias ou as ações judiciais que são, por exemplo, para a judicialização da saúde, para garantir acesso, que ele não se apresente só na litigância, mas que ele apresente também como um contribuidor importante e o grande diferencial para escrever essa história da cannabis na saúde pública do Brasil, porque os advogados têm capacidade para fazer isso, os operadores do direito também são peças importantíssimas e que, com certeza, se alguém não quer fazer isso, se tem uma parte dos profissionais que podem fazer são os operadores do direito, eu não tenho dúvida disso. Concordo com você, Maria. Né, os defensores públicos, e essa visão que vai se ampliando, porque ali a visão não é uma visão talvez dogmática, porque tem que ser pela ciência jurídica, tem uma obrigação de ser pela ciência jurídica. Não é mais fácil, mas talvez é um caminho um pouco mais, menos árido, né, para que a gente possa também se utilizar dele. Os juristas aí, né, têm um papel fundamental, com certeza, nessa questão aí do avanço da pauta da cannabis no Brasil. Até porque eu conversei com o doutor Rodrigo Mesquita, um grande amigo, colaborador nosso aqui também, que foi um dos autores dessa ação aí, que unificou essa decisão, entendeu? Que criou essa jurisprudência, digamos assim. Que nada mais é que... Exatamente, Dr. Rodrigo Mesquita. Um cara, assim, fantástico também, um profissional excelente. E ele me explicou o seguinte, ele falou, João, isso facilita agora que as pessoas nada mais tenham acesso ao direito delas, que é o direito à saúde. Então, se a pessoa ela não tem, às vezes, condição de comprar esse medicamento, de possuir esse medicamento, ela vai buscar o quê? Ela quer cultivar, ela quer produzir o próprio medicamento para baratear esses custos. Que as pessoas, às vezes, não têm a condição financeira adequada para adquirir esses produtos, via importação, via farmácias. Então, ele me falou o seguinte, ele falou assim, João, isso é um passo para a gente empurrar a regulamentação da cannabis no Brasil. Porque se o judiciário está de acordo com isso, é muito importante. Porque é um poder que faz parte, né, da tríade aí da democracia. Então, ele falou assim para mim, se a gente consegue uma decisão dessa no Supremo Tribunal de Justiça, que é o quê? Unificar o entendimento dos ministros desse tribunal, a gente tem que conseguir também mudar a cabeça do legislativo, dos nossos políticos. E esse é um passo para outros passos que poderão vir em seguida. O doutor Rodrigo me explicou isso aí. Então, Maria, a gente já está nos minutos finais da live, que é uma pena, porque está muito bom o nosso papo. E eu quero saber de você, como última pergunta, se você enxerga, num futuro próximo, que o Brasil vai ter uma lei a respeito da cannabis, do uso medicinal da cannabis no Brasil. Uma lei federal que atinja toda a população e que garanta o acesso dos produtos derivados da cannabis à população mais vulneráveis.
Você Uhum. acha que a gente está muito distante desse cenário ou a gente está caminhando para que aconteça nos próximos anos? Qual a sua opinião a respeito desse tema? Olha, o Congresso Nacional, nas duas casas, tem iniciativas legislativas em andamento. O PL 399 utilizou de uma estratégia brilhante, né, para ter uma comissão especial e para pular todas aquelas etapas, passa da comissão, cada comissão é um estresse, e conseguiu aprovar na comissão o PL 399, que, né, todo mundo sabe, teve um recurso para levá-lo ao plenário e que está aguardando para ser resolvido. Mas do ponto de vista do conhecimento, das discussões que foram feitas, quando a gente fala de pesquisa clínica, quando a gente fala de conhecimento científico, de necessidades individuais de pacientes, ali a comissão ouviu tudo que tinha para ser ouvido, buscou informações em outros países. Então, assim, na minha modesta análise do trabalho dos parlamentares, foi um trabalho de excelência, como na maioria dos casos acontece, né? E eu acho que aquele PL, ele tem uma questão agora que a gente sabe, todo mundo sabe que é política, né? Todo mundo, tanto a apresentação do recurso foi uma apresentação política e não técnica, em que pese que regimentalmente pudesse ocorrer, mas que agora há uma expectativa de ser votado ainda esse recurso esse ano, segundo o deputado Paulo Teixeira, já em alguns eventos que eu estava presente, ele menciona isso. Então, é uma expectativa que, se acontecer, vai ser interessante, né? Mas ele tem um percurso ainda grande que ele tem que ir ao Senado. E no Senado a gente tem também as mesmas forças, né, que são contrárias. As duas casas têm isso. Então, ele também precisa estar muito bem articulado a chegada desse PL lá no Senado para que ele não tenha, que ele tenha, na verdade, um andamento sem nenhum risco de ser arquivado, alguma coisa dessa natureza, né, pela relevância da sua construção. E é uma coisa que eu acho que tem que respeitar, inclusive, a sociedade, né, porque todo o investimento que foi feito ali, do ponto de vista econômico, também é de dinheiro dessa sociedade, né? O interesse que está refletido naquele conteúdo é de interesse da sociedade. Os ajustes parlamentares que eu acredito que possa ocorrer, que eu espero que não ocorra nenhum, que é um sonho, né, a gente não pode sonhar, não faz mal, né? Que é um sonho que chegue no Senado, que ele seja distribuído para a melhor senadora ou senador que represente esse assunto e que ele não tenha emendas que ele possa voltar para ser sancionado. Enquanto isso, outras iniciativas legislativas estão andando, principalmente no Senado. Esse ano teve andamento legislativo do PL, que resultou daquela sub-6, né, da iniciativa popular, que foi um parecer do senador Fábio Comparato, que foi bem interessante, e que está fazendo os seus andamentos legislativos. Mas, assim, chegando no PL 399, com certeza alguns serão apensados, né? Mas o trâmite legislativo, ele é um trâmite demorado mesmo, ele não é um trâmite... basta ver que o 399 é de 2015, 2011, Principalmente quando se trata de questão de saúde, né, 2015, Maria? 2015. Principalmente. Mas não, olha, em menos de 3 anos não se aprova um PL nenhuma no Congresso Nacional, só se ele tiver um empenho muito grande, que é a minha experiência que eu tive lá. Foram 3 anos, e assim, e é um caso. Nessa minha vidinha toda, e é um caso. Os outros vão demorando um pouco mais, mas o que eu acho que a sociedade precisa fazer é estar participando de tudo que acontece lá, de todo o andamento, ter notícia, fazer notícia, capilarizar a informação, fortalecer o parlamentar naquilo que precisa ser feito. Diuturnamente tem que estar ali batendo na porta e, olha, estamos aqui, apoiamos o projeto tal, queremos isso, queremos aquilo, podemos ajudar. A participação social é muito importante nessa etapa que o tema de cannabis também entrou no Congresso Nacional, né? Porque ficou polarizado demais, e essa é uma palavra que ninguém quer dizer, mas é isso mesmo. E a representação do Congresso também eleito é uma representação que preocupa, né? E que a gente vai ter que encontrar as estratégias de como dar conta que esses andamentos ocorram
para que seja consolidado o que a sociedade quer, né? Quer ser atendido também com essa alternativa terapêutica que advém da planta da cannabis, né? Exatamente. Perfeito, Maria. Perfeito. Queria, antes de mais nada, também mandar um abraço aí para o nosso querido Ladislau Porto, doutor Ladislau Porto, que fez Olha alguns que comentários aqui, está na nossa live, um querido. E é isso, pessoal. Foi muito legal o nosso bate-papo, muito informativo. Espero ter outros ainda com a Maria Delgado, que uma pessoa que assim, eu admiro, respeito, tem um conhecimento assim fantástico. E, Maria, estamos nos minutos finais. Eu acho que a gente até passou um pouquinho do tempo aqui, não tem problema. Mas eu queria te agradecer mais uma vez, em meu nome, em nome do Portal Sechap, por você ter tido essa disponibilidade aí, ter disponibilizado um pouco do seu tempo para nos atender nessa live aqui, dar algumas explicações, algumas opiniões. E é isso aí. Vou deixar o microfone aberto para você dar seu recadinho final e queria agradecer a todos que participaram da nossa live também. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, é muito importante a gente falar desse tema, né? De maneira sistematizada e rotineira, eu diria, e mostrar os avanços e capilarizar aí para a população mesmo, para que ela possa entender o que é isso e as oportunidades que às vezes ela perde, né? Da melhoria da sua saúde, da sua qualidade de vida. Os ouvintes que tiveram por aí, eu agradeço a participação. Ladislau coordenou uma mesa comigo nesse final de semana, é uma figura também muito querida, e tantos outros que eu estou vendo aqui, a Amanda, minha professora de inglês querida, e outros tantos que passaram aqui Mas eu fico bem concentrada aqui nas perguntas do João, porque vai que, né? Eu tenho que estar aqui. Essa última, por exemplo, foi bem capciosa, e ele que deu a aula em relação às informações que foram trazidas pelo Rodrigo. Mas, de qualquer forma, eu agradeço aí todo mundo. Assim, eu sempre recomendo que cada um seja um capilarizador dessa informação para aquele círculo onde ele está inserido, né? Porque assim também é um jeito das pessoas conhecerem essa planta e as suas oportunidades para melhorar a condição de saúde. Eu agradeço mais uma vez e eu estou sempre à disposição para essas conversas, porque primeiro que eu sou mineira e mineiro conversa muito. E depois é porque o tema veio nessa fase, né, da minha vida profissional, onde eu posso ser mais contributiva por conta do meu conhecimento técnico na área da saúde. É isso, gente. Muito obrigado. Queria mandar um beijo para minha mãe, que está aqui na live também. Acabou de falar um valeu demais. Está lá em Minas, nos assistindo. Um beijo para você, Maria, também. Muito obrigado mais uma vez. E eu deixo aí nosso Obrigada. agradecimento a todos que participaram da live também. E que venha mais oportunidades aí para a gente poder divulgar e disseminar o tema que é tão importante para a nossa sociedade aí. Obrigado, gente. Boa noite, Maria. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.